Meus amigos, minhas amigas, Fábio, goleiraço, paredão azul, ídolo da torcida do Cruzeiro, vai continuar no clube. Pelo menos ele postou, no seu stories, dizendo que vai ajudar na reconstrução do Cruzeiro. E eu não esperava outra coisa do Fábio, que é realmente um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, quase 1000 jogos aí com a camisa azul, 15 anos de clube, e nesse momento difícil ele vai ficar para ajudar a reconstruir a história do Cruzeiro, que não vai ser jogada no lixo por causa de um rebaixamento ou por causa de gente irresponsável que saqueou o clube, segundo informa o conselho gestor. Na verdade, o Fábio tem um salário alto, claro, pelo valor que ele tem, mas deve fazer uma composição com o Cruzeiro. É claro, não vai ganhar 150 mil. É o teto do Cruzeiro, é o teto, mas tem que abrir alguns precedentes, algumas exceções. O Fábio, por exemplo, deve ganhar um alto salário e deve reduzir um pouco, mas não pode reduzir muito, porque cada um programa sua vida em cima daquilo que ganha. Não seria justo também. Então tem que ver o lado do jogador neste momento, porque não é um jogador qualquer. É o maior ídolo da história do Cruzeiro, pelo menos da história recente, um dos maiores jogadores da história do clube de todos os tempos, campeoníssimo, o paredão azul, como eu batizei. Então é preciso cuidado. Agora eu quero falar de um assunto interessante, que o Fábio até veio a público para reclamar. Hoje em dia, qualquer imbecil, qualquer idiota, qualquer analfabeto, monta um blog, escreve, como se fosse uma verdade absoluta. O cara não fez faculdade de jornalismo, o cara não se especializou, não aprendeu português e fica falando um montão de bobagem, tem seguidores. E tem gente que acompanha, tem gente que segue. Então, é preciso que a justiça, e no caso, a polícia, da área de crimes virtuais, haja com mais intensidade. Porque o cara não pode ser irresponsável de escrever isso e aquilo sem sequer ter conversado com a fonte. Ontem, por exemplo, eu liguei para o Fábio para conversar com ele e ele mandou uma mensagem: aí, se eu estou em reunião demorada. Quer dizer, eu não conversei com ele, então eu não posso escrever alguma coisa em cima do que eu não ouvi. Mas tem gente aí, tem torcedor, porque hoje virou isso, torcedor monta um blog e tem um montão de seguidor, tem os idiotas que seguem o idiota. Então é preciso ter cuidado e critério, porque a coisa não funciona assim. Eu, pelo menos, estudei minha vida inteira, estudo até hoje, me formei na Universidade Gama Filho, fiz universidade, faculdade, fiz 1 ano de português e literatura antes de fazer o jornalismo para me aprimorar e me aperfeiçoar. Como tantos outros companheiros meus, formados, graduados. Aí vem qualquer imbecil e quer falar e quer escrever, e tem gente que dá ouvido e tem gente que lê, o que é pior ainda. Eu não leio esses tipos. Então é preciso mais providências da Delegacia de Crimes Cibernéticos, crimes virtuais, para evitar esse tipo de coisa. Porque realmente, felizmente, como eu botei na minha coluna hoje, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, é a favor da exigência do diploma para quem trabalha com jornalismo. E é fundamental. É uma profissão da qual eu me orgulho muito, uma profissão que me deixou conhecer o mundo. Fui em 73 países, e continuo viajando até hoje, fazendo minhas coberturas internacionais, 274 coberturas internacionais, não é para qualquer um. Então tudo isso eu consegui graças à minha profissão, ao jornalismo, à minha formação, à minha graduação. Então é preciso ter responsabilidade, principalmente nesse momento de entre safra, de negociações de jogadores aqui e ali. Então tem muita gente falando bobagem. E o Fábio deu um esporro e falou bem, e eu assino embaixo o que ele falou. Gente, o Cruzeiro começa a se recompor. Preciso que o Adilson Batista tenha um time já para o Campeonato Mineiro, pensando exclusivamente na Série B. Porque o Cruzeiro tem a obrigação de voltar para a elite, de onde jamais deveria ter saído, mas saiu, acontece. Tem que voltar mais forte, mais resistente, e que o clube consiga se reerguer financeiramente. 1 bilhão de dívidas não é fácil. E se o clube foi saqueado e roubado, é preciso que os culpados vão para a cadeia e devolvam o produto do roubo, se é que existiu. Eu já disse, o Ministério Público e a Polícia Civil têm a obrigação de dar uma satisfação ao torcedor cruzeirense e à sociedade de bem em geral. Os caras acusados são culpados ou inocentes? Porque ninguém é culpado até que seja julgado. Então, por enquanto, eles são inocentes.
As acusações estão aí, mas nada foi comprovado ainda, pelo menos perante a justiça. Então é preciso uma definição. Né? Já tem 9 meses das denúncias do Fantástico e até agora a Polícia Civil e o Ministério Público não deram, né, um parecer firme para o caso e todos nós estamos esperando. Ontem, o Sérgio Nonato estava num bar, no Caiçara, se eu não me engano, e foi agredido, né, verbalmente, não sei se chegaram a ver de fato, teve que sair correndo e fez ocorrência na polícia. A vida dele vai ser assim, a dele e dos outros que cometeram crimes, né, supostamente cometeram crimes, por isso que eu digo, é preciso que a polícia e a justiça deem uma definição até para que isso não aconteça. Porque se eles saquearam o clube mesmo, o torcedor está pé da vida. Eu acho que violência não leva a nada, né? Mas cada um tem a sua cabeça e a polícia está aí para agir, para proteger, né? Para prender. Então, é preciso uma definição rápida para que fatos como o de ontem não aconteçam mais. O cara parece que foi agredido, né? Se ele roubou, que ele devolva o dinheiro e seja preso. Se não roubou, que seja inocentado e possa andar tranquilamente pelas ruas. Porque, por enquanto, realmente ele não pode sair nas ruas porque ele está sendo acusado de roubo, né, e de lavagem de dinheiro. Isso é muito grave e muito complicado. Né? O Atlético se repaginando, se reprogramando, contratações pontuais, Dudamel trabalhando. Né? Vamos ver o que o torcedor pode esperar desse Atlético nesta temporada. Eu já disse, pelo que eu vi no começo do ano, não acredito que o Atlético vai disputar título, mas a coisa está caminhando. O Atlético já fez algumas contratações pontuais, melhorando e qualificando seu elenco e mandando embora um montão de come-dorme. Aqueles caras que ganhavam fortunas e que não faziam absolutamente nada. Passava ano, saía ano, entrava ano, não ganhavam títulos e ganhavam muita grana. E o Atlético fez uma limpeza, mandou embora. Então, que seja um novo Atlético, com os pés no chão, é claro, né, para não aumentar as dívidas e que possa brigar por taças. Essa é a expectativa do torcedor. Ok? Uma quinta-feira abençoada aos que são do bem. Eu volto a qualquer momento. Blog do Jaircy Carvalho no Super Esporte, uma audiência. youtube.com/Jaircy Carvalho Esporte. Eu quero agradecer a vocês do meu canal de YouTube. 7.500.000 visualizações de janeiro a janeiro. Janeiro de 19 a janeiro de 2020 agora. 7.500.000 visualizações aos meus posts. Muito obrigado a vocês que me seguem, né? E quem não fez a inscrição, faça. Jaircy Carvalho lá, youtube.com/Jaircy Carvalho Esporte, faça sua inscrição e me acompanhe no meu canal, youtube.com/Jaircy Carvalho Esporte. Estou também com GBA Esportes. Você pode baixar também o Guia Brasil América, fazer sua inscrição. ClickTube, Super Esportes, Rádio Tupi e Jornal do Estado de Minas. Jaircy Multimídia. Beijo no coração, aqui da Abençoados que são do bem. Valeu, galera.